Graça e paz, queridos. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela televisão ou pelo nosso canal. Inclusive, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com uma pessoa especial para você. E vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, boa noite. Graça e paz. Vocês já ouviram falar das parteiras que pouparam a vida de Moisés e de outras crianças também? Cifra e Puá. São mulheres em que tinham uma ordem que foi dada a ela, matar as crianças. Já pensou? Que ordem terrível de obedecer também, né? Ou você ser designado a fazer algo que a ética ou que não agrada a ninguém, ou somente o capricho de uma autoridade. Às vezes a gente está cheio disso e tem que obedecer. Eu fico pensando no soldado que vai à guerra, que ele tem que atirar em alguém que ele nem conhece. Às vezes eu fico pensando no policial que tem que também reprimir uma manifestação. E às vezes a manifestação é legítima, mas ele está ali, ele tem que jogar uma bomba, bater, empurrar, prender. É difícil, mas ele tem que cumprir uma ordem. Como é que ele fica? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que a mente não fica legal, não. O cara pira. Mas aqui a gente tem Cifra e Puá, duas mulheres que ouviu mais o que Deus tinha para falar do que os homens. Acho que a gente precisa de entender isso. O que Deus está falando? O que os homens estão falando? Mas Deus de verdade não é simplesmente aquilo que está dentro do meu coração, que é a vontade que eu tenho aqui, e às vezes a gente confirma de uma forma meio enganosa, dizendo que foi Deus que disse. Que eu tenho também convivido demais com muita gente que diz que Deus que falou, mas Deus falou coisa nenhuma. Deus não disse nada, é só o capricho, o sentimento daquela pessoa que está ali, e ele usa um álibi de usar o nome de Deus em vão. Eu fico olhando para algumas pessoas que eu converso e elas me falam isso. Já ouvi muitas vezes, que Deus falou. Deus falou para sair da igreja, Deus falou para você parar o ministério, Deus falou para você... E assim, Deus está falando, e no meio disso, o que Deus fala mesmo, ele não sabe ouvir. Ele está ouvindo, é o capricho dele, ele virou Deus, isso virou idolatria. Isso é colocar o nome de Deus em vão, isso é pecado. A gente tem visto muitas pessoas fazendo isso dentro das igrejas, usando o nome de Deus em vão. E às vezes usam o nome de Deus para coagir pessoas, para impor a sua vontade sobre pessoas. Aqui tinha uma vontade de Deus, poupar a vida de Moisés. Mas eu quero ler o que está na Bíblia, no versículo 17 de Êxodo 1, está aqui escrito aqui assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Temeram a Deus. Tinha consciência do que era realmente de Deus. A palavra de Deus. Então as pessoas hoje que nem lê Bíblia estão falando que Deus falou. Que não sabe nem o que é a palavra de Deus e Deus está falando. Como está falando? Que tipo de sentimento que manifesta que você diz que é de Deus?
me ajuda. As coisas que não tem, às vezes até me irritam esses negócios. Mas aqui tinha de fato uma pessoa que sabia o que Deus estava falando e o que Deus queria. Deus não queria a morte daquelas crianças. E elas pouparam os meninos. As meninas já estavam no decreto do faraó, já poupada. Menina, deixa viver. Menino, mata. E elas temeram a Deus. Temeram a Deus. A voz de Deus, aquilo que Deus estava falando, elas foram corajosas. Então, se você discerne, você entende a Bíblia, você tem comunhão com Deus, você anda com Ele, você ouve a voz dele, sim. Mas precisamos de saber qual é o testemunho. Como é que tem sido aqui a caminhada com essa palavra? Como é que isso aqui tem sido o seu dia a dia, tem sido luz para os seus caminhos? A comunhão diária de oração, de adoração, de louvor com Deus, a comunhão que você tem com Ele, para que você possa ter autoridade para falar que Deus falou. E muitas vezes ainda, quais são as concordâncias, o que está na Bíblia mesmo, aquilo que você disse. Deus falou para Abraão, sai da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão foi, porque ele entendia o que Deus estava falando de verdade. Um desafio como este. Aí, às vezes, coisas que contrariam a palavra de Deus, as pessoas ficam dizendo que Deus falou. Como Deus vai contrariar a sua palavra? De gente que usa capricho. Eu tenho ouvido muita gente dizer que Deus está falando para ele sair da sua igreja. Não está, não. Não está, não. A menos que Deus está te mandando para uma área de missões, e inclusive Ele está falando com o seu pastor, que você vai lá para a África, que seja para os Estados Unidos, ou que seja para a Europa, que seja para onde for, mas há uma confirmação no coração de pessoas também dizendo a mesma coisa. Não é um agente que você nem conhece por aí que está te falando, hoje o seu tempo acabou neste lugar. Essa conversa já ouvi demais, e todas as vezes que as pessoas partem para esse caminho, elas não se dão bem, não. Ficam isoladas espiritualmente, não crescem, não avançam e não cumprem o propósito de Deus na sua vida. Então, meus queridos, aqui, o que Deus está dizendo hoje para você, aprenda a ouvir a minha voz. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Testifique, seja beriano. Então, o que os berianos faziam? Ouviam, tá. Mas aí a palavra de Deus diz que eles chegavam em casa, iam examinar, conversar, argumentar, falando assim, não, é isso mesmo, tá certo. Está de acordo, a teologia está correta, a mensagem está certa, é isso mesmo. E com isso, eles se fortaleciam. Então a questão é, seja beriano, seja esse que não tem nenhum problema de questionar o que eu estou dizendo para você, o que outro, você senta para conversar e tem dúvida, pergunta, qual o problema? Eu, quando adolescente, eu ia para a casa do meu pastor toda semana perguntar coisas da Bíblia. Eu acho que ele ficava até apavorado na hora que eu começava a bater na campainha, porque eu não tinha aquele tempo de marcar horário. Na casa do pastor a gente chegava. Eu chegava com a minha Bíblia já toda marcada e começava a perguntar um monte de coisa. E eu muitas vezes não concordava com ele. Não, pastor, eu não estou achando que é isso aqui, não. Aqui. E a gente chegava num momento em que eu aprendia e ele também aprendia. Uma criança às vezes me ensina muita coisa. Tem que aprender, eu tenho que abrir meu coração para aprender. Tá? O que está aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 29, aqui diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importam obedecer a Deus do que aos homens. Não adianta. Na época da pandemia,
Não obedeci, não. Fecha a igreja? Não fechei. Não fechei. Abri a igreja todos os dias. Entendeu? Com todas as salvaguardas. Sim. Com os nossos protocolos, obedecemos os protocolos da ciência, não estávamos negando nada, não era uma negação, não. Mas as pessoas precisavam ser acolhidas, Deus precisava ser adorado nos momentos difíceis. Não é buscar Deus só na hora fácil, não. É buscar Deus na hora difícil. Então eu não obedeci, não. Eu fiz os cultos aqui. E na Monte Sião não perdemos ninguém. Ninguém morreu. Ficaram doentes, eu fiquei doente. Minha esposa ficou doente. Minha família toda ficou doente. Nós pegamos uma coisa. E não peguei, não foi dentro da igreja, não. Eu sei até onde eu peguei o vírus. Numa reunião que eu estava fazendo. Não vou nem colocar a pessoa aqui, porque a pessoa também é conhecida na cidade. Então, mas não foi a igreja. Foi lá fora. Entendeu? E poderia ter morrido, poderia, mas não morri. Ninguém na igreja morreu. Outros morreram? Morreram, porque fez parte de tudo. Não é por conta do culto que eles morreram. Então, o que eu quero dizer? Obedecer. Eu obedeço às leis que não contrariam o que eu entendo que Deus está dizendo para eu fazer. Deus falou, eu vou fazer o que Deus falou. Vou obedecer no que Deus falar para eu fazer. E assim tem sido. Então, voltando à leitura de Pedro, que é a palavra em Atos, para a gente encerrar aqui. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quero orar por você. Meu Deus e Pai, que Tu possas hoje colocar no coração dos filhos e filhas, ó Deus, sabedoria, a fidelidade, Senhor, e um ouvido aberto para ouvir a Tua voz. Não a voz estranha, mas que a ovelha ouça a voz do seu pastor. Que assim, ó Deus, Tu possas ministrá-los neste tempo. Que a bênção e a graça do Senhor seja com eles, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe. E você pode, inclusive, contribuir conosco e nos ajudar a levar essa mensagem transformadora adiante. Nesse Pix que está aqui, ou através desse QR Code, você pode encaminhar para nós a sua oferta e nos ajudar a abençoar ainda mais vidas. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!